Olá, tudo bem com você? A Associação Comercial e Empresarial de Arapongas está modernizando o seu portfólio de consultas, todo o portfólio. A partir de agora, você não vai contar apenas com as informações negativas, as informações restritivas do consumidor. Você tem novas consultas com muito potencial que te ajudam a enxergar o comportamento desse consumidor no mercado. Quer dizer, você tem um ganho de informação a partir de agora com as consultas da família Positivo da Equifax Boa Vista. E para explicar para vocês todas essas mudanças e o que isso significa para a segurança do seu crediário, a gente gravou aqui um treinamento realizado na CIA durante o mês de maio. Então acompanhe esse treinamento e tire todas as suas dúvidas sobre as consultas Acerta Positivo e Define Positivo, as novas consultas da Equifax que começam a vigorar aqui em Arapongas, exclusivamente a partir do dia 21 de maio. Então, atenção, a partir do dia 21 de maio, você não terá as consultas simplesmente negativas no sistema. Todas as consultas serão também positivas. Quer dizer, você vai ter, além de todas as informações restritivas do seu consumidor, as informações também sobre o seu comportamento no mercado. Acompanhe a apresentação. Se você tiver alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida, fale com a gente. Você pode ligar no 3055-3377 ou mandar um WhatsApp para a CIA no 99929-0563. Boa apresentação para você. Como que essa consulta positiva, ajuda a gente, né, auxilia? A gente vai passar bem rápido essa apresentação e depois a gente vai mostrar para vocês na prática as consultas, que eu acho que é o que interessa, né? Vamos imaginar aqui dois perfis de consumidores, consumidor A e consumidor B. Ambos têm 50 anos, ambos são homens e ambos são casados e ambos não têm restrições. São os mesmos perfis de consumidores, né? Você olhando assim, você poderia falar assim, olha, os dois são consumidores bons, 50 anos, casados, tem uma estabilidade, então a gente já induz isso, né? Deve ter uma responsabilidade, um trabalho ali há um longo tempo, e não tem restrição. Mas aí você olha, tá? Consulta Boa Vista, o score de um está 300 e o score de outro está 600. Como que chega a essa métrica do score aqui, no score positivo? Se fosse o score negativo, ele olharia só para as informações negativas do consumidor, seu passado no banco de dados e tudo isso, né? Mas o score positivo, na hora que ele vai compor aqui de score de 600, ele consegue ver que o consumidor, aqui tem pagamentos em atraso, um alto comprometimento de renda, isso você vai perceber lá na consulta de uma maneira muito fácil, esse comprometimento de renda a partir dos contratos recentes, né? E ele está aí, então, com um score de R$300. Qual que é o indicativo aqui? Reprovar a venda. O outro consumidor, também, e tem ali, ó, pagamentos em dia, ele não atrasa o pagamento, vocês vão ver pela consulta que é fácil você verificar que ele não atrasa o pagamento, vem de uma maneira muito clara, e ele tem um baixo comprometimento de renda, quer dizer, ele tem poucos contratos recentes, e por isso, aí o score dá essa indicação de aprovar a venda. Se fica melhor esse, de aprovar a venda. E qual que é a diferença primordial dos dois scores? Só falando para vocês aqui, tá? Os dois scores são positivos aqui nesse caso, dessa consulta, mas o score positivo para o score negativo. Até na resposta lá, vocês vão ver, no score negativo hoje da consulta certa, aparece lá, vamos supor, um score de 600 e aparece lá. Consumidores classificados nessa faixa de score, dos consumidores classificados nessa faixa de score, 12%, 13% tem a probabilidade de atrasar suas contas nos próximos 6 meses. Quer dizer, ele mostra para você a capacidade de esse consumidor se tornar inadimplente nos próximos 6 meses. O score negativo, o score positivo muda até a resposta. Vai aparecer lá uma nota de 600 e vai estar lá. 95% desses consumidores, dos consumidores classificados nessa faixa de score, tem alta probabilidade de pagarem as suas contas nos próximos 6 meses. Enquanto o score negativo vê a probabilidade do consumidor ficar sem condições de quitar as suas contas, o positivo já mostra as probabilidades de pagamento nos próximos 6 meses, tá? E a partir dessa ideia, desse score, de você olhar para frente, conseguir visualizar a capacidade de pagamento, normalmente, tá? Isso já é uma média, porque em algumas empresas multinacionais, igual o Marcelo falou, a Boa Vista, Equifax, dessa operação,
que incorporou, né, eles estão fazendo esses estudos de score, essas análises de score já há vários anos, com alguns cases, com algumas empresas multinacionais. E o que eles perceberam nessas empresas, nesses cases? A diferença entre usar a consulta positiva e a negativa. Há um incremento nas negociações sem aumentar os índices de inadimplência. Porque você consegue ver melhor aquele consumidor para quem você está liberando o crédito, tá? Então, o índice de inadimplência permanece ali na mesma casa. Se a empresa tem uma faixa de 1 a 2% de inadimplência, 0,5% de inadimplência, esse índice de inadimplência se mantém, mas as vendas liberadas tendem a aumentar. Tá? Isso de uma maneira geral, de estudos feitos pela Boa Vista, estudos estatísticos matemáticos ali. Tá? Então, há um acréscimo do número de clientes ali, e você tem, então, muito mais tranquilidade na hora de liberar esse crédito. Tá? Ia complementar alguma coisa, Marcelo, ou não? É bem isso. E aqui só um rápido, né? Uma passada rápida sobre o tamanho dessa empresa da qual vocês fazem parte hoje, que é a Boa Vista Equifax SCPC, né? Ou Equifax Boa Vista SCPC, porque o nome Boa Vista tem como foi incorporada a operação. A Equifax é uma das maiores multinacionais do mercado, né? Nós temos a segunda maior. Nós temos a Experian, que é a primeira, que está no Brasil presente a partir do nosso concorrente, né? Nós estamos falando em nível mundial, tá, gente? E a Equifax agora, com a incorporação da operação da Boa Vista, ela já tem de tudo a passar a Experian nesse tamanho aí e se tornar novamente a maior. Ela já foi a maior no passado, quando ela saiu das operações no Brasil, vendendo as suas ações para a Boa Vista lá em 2012. Ela diminuiu de tamanho e agora ela está voltando, comprando a Boa Vista, então ela tem tudo a tomar novamente a dianteira no mundo e ser o maior birô de crédito mundial. Né? Hoje nós temos 100 milhões de registros na nossa base. É a maior base de pessoa física do Brasil, a base Equifax Boa Vista SCPC. Só de informações cadastrais ali, nós temos 35 milhões de informações cadastrais disponíveis. Ok? Temos também ações, bases exclusivas de ações, despejo, declaração de solvência civil, solução de sociedade, execução hipotecária, algumas informações aí que são exclusivas dos relatórios da BVS. A gente vai começar pela consulta completa, que é a consulta menos utilizada, passar o que ela tem aí de inovação, né, com a consulta positiva. E depois a gente vai até chegar na consulta essencial, que é a consulta mais utilizada por todos, que é a consulta básica. Só uma ponderação aqui, gente, que eu não me esqueça. Nesse primeiro momento, a gente está falando de cadastro positivo, a gente está falando de vocês terem acesso a uma consulta positiva. E de onde vêm essas informações comportamentais nesse primeiro momento? Isso é muito importante, das empresas-fonte. Hoje, quais são as grandes empresas-fonte brasileiras? Companhias de água e luz, Copel, Sanepar, telefonias, Vivo, TIM, Oi, Claro, tá? Grandes usuários, grandes magazines, por exemplo, varejistas, Riachuelo, Pernambucanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, tá bom? E bancos e financeiras. Então, vocês têm um cabedal grande de informações, todas as informações aí, de cartões de crédito, de tudo isso, financiamentos, tá? Hoje é a base. Por enquanto, o varejo, de uma forma geral, não está obrigado a fornecer informações positivas dos seus consumidores, por lei. Mas a tendência é de que isso aconteça num determinado prazo. Tá? Então, hoje você tem acesso à informação positiva dos seus consumidores a partir de bancos, financeiras, e você não tem a obrigação, nesse primeiro momento, de mostrar ali para os outros players, né, para os outros associados, outras empresas, qual é o histórico do seu consumidor. Mas vai chegar um tempo em que isso vai acontecer. E daí todos vocês vão ter de se adaptar. Tá? É um processo que é simples, porque hoje é só integração de sistema, então fica uma situação bem fácil de fazer, integrou o sistema ali, as informações depois já fazem essa alimentação mais automática, mas até hoje vocês não estão obrigados. Apesar de que tem consumidor que já vai, como a lei do cadastro positivo, é uma lei de 2018, 2019, algo assim, já tem consumidor que, quando ele vai pedir crédito, e às vezes ele está com uma taxa de juros alta e ele não tem a informação positiva dele, ele já procura as empresas onde ele compra parcelado. Porque qual que é o grande argumento do cadastro positivo, né?
é diminuir a taxa de juros para o bom pagador. Então, na hora que os consumidores tiverem ciência disso, eles vão começar a exigir esse direito deles, né, de que as informações boas deles sejam mostradas para o mercado. Aí as empresas, o varejo, vocês vão ter de se adequar a essa nova realidade, tá bom? Os cartórios são bases do negativo, né? Isso, são empresas fontes do negativo. Então tá, gente, vamos só passar, pode, pega aí, Anderson. Anderson, tem um papel. Bom dia, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu só queria abrir aqui a página da Associação Comercial que vocês utilizam hoje para efetuar as consultas, só para mostrar qual que vai ser a mudança que vai ter dentro do portfólio, tá? O Eduardo deixou esses banners para vocês, tá? Acho que todo mundo está com um banner também em mãos. Qualquer dessas telas que está abrindo para vocês iniciais, tá? Qualquer clique, ele vai direcionar vocês para esse mesmo banner com as mesmas informações, tá? Pode fechar ali para mim, Du, fazendo um favor? Isso, só o banner. Pode entrar lá nas consultas, por gentileza. Tá. Pessoal, hoje essa é a tela que todo mundo tem disponível, tá? No acesso de vocês, com o menu de consulta física, consulta jurídica, e aqui vai estar as informações de pessoa física, cadastro positivo, e o pessoa física, cadastro jurídico positivo também, tá? Só lembrando que aquelas duas abas de consultas, pessoa física e pessoa jurídica, a partir do dia 21, ela vai sair do sistema, tá? Então, a gente vai deixar disponibilizado para vocês essas duas abas naqueles dois campos, tá? Então, como o Eduardo já passou para vocês, a única mudança é o nome da consulta de acerto essencial vai passar para acerto essencial positivo e as defines vai passar de defines, qualquer uma das três, risco, negócio ou limite, para positivo também, tá? A gente vai abrir ali agora. Anderson, não, só antes de você mudar, só fala. E as outras ali, SPC Alto, informações cadastrais, elas vão sair ou não? Não, todas as outras consultas, tá? Seja elas cadastrais, as informações de consultas de veículos, elas vão continuar no portfólio de vocês, tá? Não vai ter nenhuma alteração. Bom, nós vamos então começar pela consulta mais completa, até aí a mais básica, começando em PF, tá? Acerta, consulta com o nome Acerta é consulta de pessoa física. Consulta define são as consultas de pessoa jurídica, tá bom? Como eu disse para vocês, as consultas positivas, elas trazem, além das informações positivas, as informações negativas também. E até nas informações negativas, desde a consulta básica, que é essencial, até a completa, houve um ganho de informações negativas para vocês nessas consultas positivas, tá? Hoje vocês não veem, por exemplo, na Acerta Essencial, vocês não veem ações cíveis, vocês não veem participações em empresas e falências empresariais. A partir de agora, essas informações também vão estar disponíveis, tá? Por exemplo, na Acerta Essencial. E participações em empresas também, tá certo? Então, houve um incremento de informações cadastrais e informações negativas na consulta positiva para vocês. Nós vamos começar aqui, então, com a Acerta Completo. Ó, vocês podem ver que a primeira diferença está aqui. Algumas diferenças, né? Começando pelo score. O score, normalmente, hoje, da Acerta Essencial, ele já vem divididinho assim, tipo, aqui vermelho, depois laranja, depois amarelo, um verdinho mais claro, um verdinho mais escuro, e aí tem um indicador, né? Um ponteiro. Agora, na consulta negativa, né? E o consumidor pode andar em todo esse ponteiro. Agora, na consulta aqui positiva, não tem mais aquele gráfico daquela forma. O gráfico é assim agora, tá? É um gráfico de cor única. Se o consumidor tiver com score baixo, por exemplo, esse gráfico vai tender a ser laranja, alguma coisa assim, ou não, na maioria dos casos, verde também, tá? Pode ser se o consumidor for bom pagador. E isso é o que muda, basicamente, no aspecto do score. É provável, e outra coisa ali também só sobe ali, Anderson, um pouquinho. É provável que 99% das pessoas com esse mesmo comportamento paguem suas contas nos próximos meses, igual eu falei para vocês, tá? Não é mais que ele tenha probabilidade de se tornar inadimplente. Mais uma coisa com relação ao score, antes da gente mudar, Anderson, que já vale para todas as consultas. Gente, o score não é uma ferramenta para ser analisada de maneira isolada. Ele precisa ser analisado por vocês junto com as outras informações que vêm na consulta, tá certo?
E tem uma situação também, porque o score pode variar de segmento para outro, né? O perfil de consumidor varia de um segmento para outro. Às vezes, o consumidor que é bom para uma loja de calçado, confecção, não é bom para uma imobiliária, ou não é bom ali para a empresa que vende óleos, essas coisas para carros, né? Manutenção de automóveis. O que a associação consegue fazer hoje junto com a CP Boa Vista? A gente consegue dar um score médio para vocês, dos consumidores de vocês, baseado exclusivamente na carteira de vocês. Como funciona isso? Vocês passam uma listagem para a CIA, tá? Isso é sem custo, dos meus bons pagadores. Fala assim, Eduardo, esses CPFs aqui, ó, é tudo minha base de bom pagador. Um ou outro aqui, às vezes, atrasa uns dias, mas é até bom, porque eu cobro um jurinho, ele vem, paga sem reclamar. Eu gosto, nunca ficaram me devendo, nunca deu dor de cabeça. O que a gente pega? A gente pega essa base de bom pagador, precisa ser uma base robusta, tá? Para dar uma segurança estatística para vocês aí, tá? Vamos supor assim, 1000 CPFs, alguma coisa assim. Precisa ser uma base grande para que vocês tenham a segurança estatística, né? Para que não tenha desvio esse estudo, tá? Acima de 1000 CPFs aí, eu acho que já consegue fazer um estudo legal. A gente roda essa base e a gente descobre o score médio dessa base. Então, a partir daquele score médio, vocês vão ter mais segurança para liberar o crédito para os outros consumidores, espelhando o score médio daquela base de vocês. E até para esses mesmos consumidores, tá? Aí vocês já sabem, opa, se o cara chegou aqui, vamos supor que o score médio seja lá, na Bonfim Tintas, seja 520 do consumidor. O consumidor que chegar com 520 acima, Bonfim já vai estar, opa, estou mais tranquilo para liberar. Chegou com 510, opa, já preciso olhar diferente, mesmo que não tenha restrição. Já vou ver aqui, vou pedir uma entrada mais alta, alguma coisa que me garanta mais, tá bom? A CIA consegue fazer isso para vocês hoje. E aqui, nessa consulta completa, aparece a recomendação da Boa Vista, ó, aprovar a venda, tá? Esse é um grande diferencial dessa consulta completa que vocês não vão encontrar, vocês vão encontrar na Acerta Mais também, tá? É o primeiro grande diferencial dessa consulta que ele já indica, aprova ou reprova a venda, tá? A recomendação da Boa Vista. Depois vem os dados de identificação, que são o padrão aí, né? E aqui alguns indicadores positivos dessas consultas, tá? A gente tem aí, então, as faturas em atraso, que elas são por nota. Nessa consulta não está a numeração, né, Anderson? Está na outra, mas a gente consegue. Aqui, fatura em atraso, o primeiro campo aqui. Ó, as informações, devido a questões da LGPD, elas nunca vêm de maneira clara. Esse consumidor atrasou 5 dias, 10 dias. Não, é a média dele. Porque tem restrições da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e tem uma indústria de processos aí que faz com que os birôs de crédito sejam bem conservadores ao dar essa informação. Por isso, eles pegam todos esses dados aí de fatura em atraso do consumidor, fazem a somatória e transformam isso em uma nota. Nesse caso aqui, nota de A a E. Tá? Quanto mais próximo de A, vai ficar verdinho aqui, menos dias essa fatura ficou em atraso. Quanto mais próxima de E, mais dias ficou em atraso. Tá? Deixa eu ver se eu lembro aqui, mais ou menos, essa faixa de dia. Até a média, tá? Não vai vir na consulta de vocês, porque, como eu disse, não pode. Mas vocês podem fazer um cálculo assim. A vai ser de até 5 dias, que não é considerado atraso no mercado. B, de 6 a 15 dias no máximo. Né? C, dá de 16 a 30 dias. Né? D, 31 a 60 e E, acima de 61 dias de atraso a fatura. Tá? Vocês podem fazer essa conversão ali no crediário. Então, aqui até 5 dias, aqui de 6 a 15, de 16 a 30, de 31 a 60 e E acima de 60. Tá bom? E aí você já consegue posicionar ali. Adiantamento de pagamento. Essa é uma informação. Faturas em atraso, informação que vai estar em todas as consultas. Adiantamento de pagamento aqui já é uma informação que vai estar na mais e na completa, né, Anderson? Não, só na completa. Só na completa, é isso. E aqui é uma nota de A, B, C, tá? Quanto mais próximo de A, mais faturas ele pagou de maneira adiantada. Vencia hoje, eu paguei essa fatura 2 semanas atrás. Se estiver em B, vamos supor, tá? Tipo, a conta que venceu hoje eu paguei ontem. Em C, quer dizer que a conta que venceu hoje eu paguei hoje. Então, atenção, a letra C, nesse caso de adiantamento de pagamento, não é desabonadora. Quer dizer apenas que o consumidor não tem o hábito de pagar suas contas adiantadas.
Isso pode acontecer, por exemplo, porque muita gente hoje coloca em débito automático algumas faturas, né? E a gente sabe que o banco vai lá e debita essa conta exclusivamente lá no dia, tá bom? Então não é uma nota desabonadora. Agora aqui a gente vai falar da pontualidade de pagamentos, que também é uma informação que está aqui na Certa Completo e na Certa Mais também, né? Aqui a pontualidade é em percentual. E vocês podem verificar aqui que tem dois campos, ó, parcelados e cartão de crédito. Em parcelados, o que entra aqui? Entra Copel, Sanepar, as telefonias, tá certo? Tudo que tem pode ter um contrato recorrente, escola, academia, tudo informar, entra em parcelados. As compras lá nos grandes magazines, igual a gente falou, tudo compõe parcelados, tá? E aqui, financiamentos também, aqui. E aqui o cartão de crédito. Quando eu pego um consumidor aqui na pontualidade de pagamentos ali, ó, que está aqui, ó, pagos antecipadamente ou em dia, 597, aqui eu transformo em percentual. O que significa? Que 59,7% dos pagamentos deles são antecipados, né, adiantados ou em dia. 32,8% pagos até 5 dias após o vencimento e 8,3% entre 6 e 30 dias após o vencimento, ok? Ficou claro para vocês essa conversão? Que vocês convertem esse número inteiro em um número percentual. Essas consultas aqui, gente, são consultas de consumidores reais, tá? Só para deixar claro. Toda essa demonstração é com consulta real. É realmente, o Anderson fez essas consultas, tanto que ele arquivou algumas, tarjou algumas informações ali para não identificarmos as pessoas, né? Mas são consultas de consumidores reais, tá bom? Aqui, ó, cartão de crédito, 908, quer dizer que 90,8% das faturas de cartão de crédito ele paga em dia, tá? E 9,1% ele costuma pagar até 5 dias após o vencimento. Esse gráfico dá um estudo para vocês médio dos últimos 12 meses, tá? Do último ano do consumidor aí. Então, uma visão bem ampla aí, tá bom? E por que dar score médio de 12 meses? Né? Porque toda empresa que vai aderir ao cadastro positivo para se tornar uma empresa fonte, ela tem por obrigação oferecer ao Bureau o histórico do consumidor de pelo menos 1 ano, tá? Antes de entrar. Eu quero entrar hoje. Então tá, então você pega aí no seu histórico o consumidor aí nesse último ano, nesses 12 meses, e passa essa informação para a gente, e depois dali aí você passa a atualizar isso de maneira recorrente, tá bom? É por isso que a gente consegue sempre enxergar 12 meses, tá? Contratos recentes. Também é uma informação que vem desde a essencial, né? E até na completa aqui. E é em nota de A a E. Quanto mais próximo de A, menos contratos recentes esse consumidor tem. Quanto mais próximo de E, mais contratos recentes. E aqui esse indicador é fundamental para vocês verem se o consumidor está se endividando. Como que a gente costuma ver hoje se o consumidor está se endividando? Olhando as passagens, né, no SCPC. Está lá, o consumidor fez consulta na loja A, na loja B, na loja C. Fez lá na Mil, depois foi para a Calce, depois foi para a Seralê, foi para a Agita. Passou por todas essas, vocês já ligam um alerta, né, hoje na passagem. Tá. Mas o fato de ter passagem quer dizer que ele comprou? Não. Quer dizer apenas que foi feita uma consulta em seu nome ali naquela loja. Tá? Você não consegue ver efetivamente se ele comprou aquele produto. Agora, com os contratos recentes, aí é informação real. Quer dizer, contratos que ele realmente firmou. Então, olha, é a evolução da passagem, vamos falar assim, né? Se antes a gente ficava preso e ficava tentando adivinhar com uma bola de cristal se ele realmente tinha comprado ou não, agora você vai ter certeza, a partir dos contratos recentes, se ele está se endividando no mercado. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Está tranquilo? Beleza. Vamos, então, para o grau de comprometimento aqui. Indica o quanto o consumidor se comprometeu a pagar aí num determinado período, né? Média de 12 meses, últimos 30 dias e os próximos 30 dias, né? E a gente tem a divisão aqui também entre parcelados, cartão de crédito, cheque especial e outros rotativos. É basicamente aquela divisão que eu já falei para vocês lá acima. Essa também é uma informação exclusiva da Completo, né, Anderson? Não tem em outra consulta, não.
E aqui, vocês também podem transformar esses valores em reais, tá? E como que faz isso? Nesse caso, multiplicando por 10. Então, se o consumidor está lá, ó, em parcelados, na média dos últimos 12 meses, com uma nota de 151, quer dizer que ele teve R$15.100 de parcelados na média dos últimos 12 meses. 1.500, desculpa, 1.500. E no cheque, no cartão de crédito, 7.950. Então, se você pegar aqui, ó, nos últimos 12 meses, ó, como esse número é alto, depois a gente vai até conferir a renda do consumidor, ó, pode conferir aqui, ó, de 7 a 9 mil. Teve um mês que ele pagou no cartão de crédito praticamente tudo, na média, tudo que ele ganhou, tá? Nas rendas oficiais. Porque como é média de 12 meses, ele pega lá, faz um somatório desse um ano e divide por 12, tá? Então, se pegar aqui a média por mês, aqui deu 9.460. Ele com uma renda de 9 mil, ele é um bom consumidor, talvez ele fez algum financiamento, usou o 13º para comprar alguma coisa ali, por isso deu esse volume alto nesse período, tá? E você percebe até que não é uma coisa recorrente, que, por exemplo, nos últimos 30 dias, já caiu para 1.600 o total. O cartão dele já foi para 440 e ali também já foi para 1.160 de parcelados. Então, ele já voltou a um padrão legal, né? Foi alguma coisa que ele adquiriu ali que fez com que o número fosse alto na média de 12 meses. Tá certo? E, ó, é sempre importante vocês verem esses dados e até na consulta certa essencial tem também a renda presumida, sempre você comparando, tá? A renda presumida aqui são de fontes oficiais, então, tipo, se o cara recebe hora extra por fora, não entra, né? Se o cara recebe comissão por fora, não entra, se o cara faz um bico, não entra, tá? São dados oficiais da Receita Federal. Então, mas dá para dar uma segurança bem bacana para vocês. Então, é sempre bom vocês compararem a renda presumida com essas outras informações próximas na consulta. Igual aqui, ó, a renda presumida com o grau de comprometimento que ele está tendo no mercado, com também os últimos contratos, os contratos recentes ali, para vocês conseguirem comparar se o consumidor está andando de acordo com a capacidade financeira dele. Tá bom? Quer complementar alguma coisa, Marcelo? E um diferencial da consulta completa é a sugestão de limite de parcela. Essa é a única consulta de PF que já vem ali o valor máximo de parcela sugerida para o consumidor, que você pode liberar o crédito sem dor de cabeça. Essas estimativas, essas sugestões são feitas a partir de cálculos bem conservadores da Boa Vista, justamente para não colocarem a saúde do crediário de vocês em risco, tá? E também a saúde financeira do consumidor. Então, é um número bem tranquilo aí para vocês trabalharem com essa sugestão de limite de parcela. Acho que da completa é isso, né, Anderson? Aí, a mais aqui, a gente só vai passar rapidinho por ela, né, Anderson? Porque todas as informações já foram passadas aqui na completa. Traz participação em empresas, né? Participação, falência empresarial, essas coisas já trazem também, em todas elas, tá bom? Acerta mais positivo. É basicamente o mesmo layout. Aqui, aprovar e não aprovar. Quais são as outras informações que vem aqui? Vamos descendo aqui. Aqui rapidinho, só para vocês terem... Ó, faturas em atraso, vem pontualidade de pagamentos, todas as informações que estão na completa. Contratos recentes, a renda presumida do consumidor, localização. É uma consulta bem tranquila essa aqui. Hã? Já vem nas outras, né? Então, vamos abrir a essencial, Anderson, para a gente frisar realmente as informações que aparecem na essencial para o nosso... na hora que a gente estiver ali na boca do caixa, né? Então, ó, na essencial, que é a consulta básica, eu acho que é a consulta que a maioria de vocês faz, né? Começa pelo score, tá? O score de crédito positivo, é a primeira informação já estampada na cara da consulta ali, para você ter uma base, ter um parâmetro. Mas lembre-se, não usem apenas a pontuação de score. Analise o score junto com essas informações aqui. Pode descer, Anderson, fazendo favor. Faturas em atraso, isso é importante. Aí o Anderson fez aqui a média de dias. Lembrando, isso aqui não aparece, tá? Essa é a informação confidencial que a gente pegou lá na BVS para trazer para vocês aqui, para vocês terem um parâmetro nessas réguas, né? Então, vai vir aqui, ó,
Qual é o diferencial dessa consulta, tá? Da consulta básica? As informações negativas, igual eu falei, ações cíveis e também as informações cadastrais, participações em empresas, falências empresariais, além do score positivo, faturas em atraso, dá para vocês terem uma base, e contratos recentes, tá? Essas são as informações positivas da consulta Acerto Essencial Positivo. Faturas em atraso e contratos recentes, para vocês terem mais segurança para liberar o crédito. Sempre lembrando, analise tudo em conjunto. A renda mensal presumida com os contratos recentes, com as faturas em atraso e o score. Isso vai dar muito mais segurança mesmo para vocês na hora de liberar o crédito, gente. O score negativo não vai mais existir. Tá? Ruim. Então, a gente tem uma... De maneira geral, tá, gente? Isso é bem grosso modo. Clientes com pontuação acima de 520 são normalmente bons pagadores. Tá? Abaixo de 520, aí já são clientes que você tem de olhar com um pouco mais de cautela. Ele pode ter nenhuma restrição, mas ele pode estar se endividando. Tá? Mas, assim, o ideal mesmo é pegar a sua base de bons pagadores e fazer uma análise personalizada caso a caso. Mas hoje vocês podem usar, via de regra, clientes até 520, de 520 para cima como bons pagadores. Tá? É esse cálculo que a gente faz. Eduardo, complementando também essa informação da análise aí, em relação a cheque, né? A gente não falou, no relatório vai apresentar. Desce ali, Anderson, por favor, na parte do nada consta. Aqui no nada consta, vocês vão observar que se a pessoa lá dentro do painel de controle, lá em cima, está em branco, está tudo zeradinho, aí vem aqui o nada consta dela, certo? Para todas as informações. Aí vocês me perguntam, como fica a questão do cheque sem fundo? Né? A gente teve casos aí onde muitas vezes a pessoa tinha um cheque devolvido, puxou que a consulta não apareceu informação explícita. Vou explicar por quê. O PROCON, eu acredito em meados de 2022, ele ganhou na justiça uma liminar, exigindo que os birôs de crédito inibissem essas informações por questão de LGPD, que eram informações sensíveis, e aí foi dado como causa ganha, para que não aparecesse mais lá de forma explícita no birô. E o que a Boa Vista faz, então, para não deixar vocês na ponta sem essa informação? Ela passa a mostrar isso aqui de forma subliminar dentro do nada consta. Então, quando vocês puxarem uma consulta de um cliente e lá no painel de controle não tiver nada relacionado a cheque, porém aqui, na parte de cheque sem fundo, estiver escrito assim, informação não disponível, opa, alerta. Esse cliente possivelmente tem cheque devolvido. Tá? Foi a forma que a Boa Vista encontrou de alertar vocês. Então, se no nada consta tiver nada consta, realmente, ok, não tem informação. Agora, se essa frase aparecer, é só lembrar, qualquer coisa diferente de nada consta, né? Que a frase é, informação não disponível. Essa informação não está disponível para consulta, porém ela existe. Então, tomem cuidado com esse detalhe, e isso faz toda a diferença aí. Apesar de que, assim, hoje a prática de aceitar cheques parcelados está sendo cada vez menor, né? Eu sou da região do extremo noroeste, lá na minha região ainda é muito comum, por isso que a gente dá esse alerta para o pessoal. Perfeito. Alguém aqui faz consulta de CNPJ, de empresas, consulta PJ? Então, a gente vai passar aí rapidinho das consultas PJ para vocês, tá bom? Da Define, o que muda. Vocês vão perceber aqui, né, Anderson, que na Define mesmo vem uma pancada de novas informações na Define. Vamos começar aqui com a Define Risco. Alguém faz alguma consulta além da Define Risco Positivo? Que é a consulta de entrada? Faz consultas mais caras? A limite você faz? Tá, a gente explica daqui a pouquinho a limite também. Vamos começar então aqui com a Define Risco Positivo, que é a consulta de entrada da Define, tá? O que muda da Define Risco para Define Negócio e Define Limite? Basicamente, tá? Já vai ficar até claro isso para vocês. O que não tem na Define Risco, que tem na Define Negócio? Sugestão de aprovar a negociação ou não. O que tem na Define Limite que não tem na Define Negócio? O valor do crédito a ser liberado para o consumidor. Essas são as diferenças básicas. Todas as outras informações vêm desde a consulta Define Risco, tá? Que é a consulta básica de entrada. Então, é um produto bem robusto mesmo. A diferença primordial é que o gráfico positivo
o score positivo continua ainda apontando aqui a probabilidade de débitos nos próximos 12 meses, tá? Aqui não é mais 6, igual é na consulta certa, aqui são 12 meses, continua apontando a probabilidade de débito e continua também divididinho ali por cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde mais claro e verdinho mais escuro, tá? A pontuação é sempre de 0 a 1000 do score, mas continua aí mostrando a probabilidade de inadimplência e não a probabilidade de pagamento, tá? Na consulta define. Aí vem aqui a primeira informação, que são os pagamentos pontuais, né? Se esse consumidor está atrasando ou não está atrasando as suas contas. Pagamentos feitos até 5 dias após o vencimento, com a diferença aqui que faz um panorama para vocês no último ano, igual eu sempre falei, de forma mais detalhada. Quando está 100 aqui, quer dizer o quê? 100%, Aqui converte facilmente aí um número inteiro em número percentual. Então, vocês pegam aqui, 100%, 100%, 100%, 100%. Esse consumidor não atrasou, esse cliente, né? Não consumidor, cliente PJ não atrasou nada. Pagou tudo em dia, tá? Apareceu o número inteiro aqui, vocês convertem. Se tivesse 50, isso significaria 50% de pagamentos pontuais. E aí, consequentemente, teriam de aparecer em outros lugares os 50% de pagamentos atrasados. Aqui, um painel está relacionado ao outro. Aqui aparece 0 justamente porque, como ele não atrasou nada, então não tem o que mostrar de pagamento atrasado, por isso é 0%, tá? Ficou claro aqui para vocês? Tranquilo? Vamos lá agora para a pontuação de compromissos, né? Os compromissos financeiros aí. Os compromissos, eles sempre são multiplicados por 100, né, Anderson? Isso, eles sempre são multiplicados por 100 para te dar um número inteiro aqui. Então, se o consumidor aqui, no caso, está 0,1, 0,1, 0,1, você multiplica por 100, significa aqui que ele teve o quê? 10 compromissos naquele mês, tá bom? É basicamente isso. 10 compromissos são 10 novos contratos ali. 10 por mês, por mês, por mês, até chegar no número inteiro aqui, que aqui aparece a pontuação total, né, do ano, que são 100 compromissos que ele teve ali, que ele se comprometeu a comprar. E aí, como o... Quando é 0... Quando está nota 0, não quer dizer que ele não teve nenhum compromisso, tá, gente? Quer dizer que ele teve de 1 pode ter tido de 0, não ter tido nenhum, até 9, tá bom? É isso que significa. Porque isso aí fica ruim de fazer a divisão, ok? Então, sempre, ou vocês olharem aqui os compromissos com os pagamentos ali, que daí você consegue ter uma previsão. Se o consumidor tem um grande volume de compromissos, né? E se os pagamentos deles estão em dia. Ou se não, se ele é um consumidor, se ele é um cliente mais conservador ou trabalha com menos compromissos, mas mesmo assim paga em dia. Vocês conseguem fazer essa análise aí mais detalhada nesse caso. E junto com o crédito obtido também. O crédito obtido aqui, em vez de... Aqui são números inteiros, né? Aqui a gente vai transformar em reais. Como que a gente transforma em reais? Multiplicando por 1000, tá? Então, quer dizer que esse número 138 quer dizer que ele teve de crédito em um ano 138 mil reais. É isso que significa. 8 mil reais nesse mês, né, em maio de 2023, 15 mil reais em junho, 5 mil reais em julho, e assim sucessivamente até da somatória total aqui, que a pontuação é a somatória desses 12 meses, de 138 mil reais, tá bom? Lembrando, a gente está mostrando aqui para vocês a consulta define risco, gente. Olha, a consulta básica, de entrada, tá bom? E aqui são os comprometimentos futuros dele. Aqui a gente tem atenção, tá? O de baixo, o de cima aqui é número inteiro, que é aquilo que a gente falou ali, olha, se a pontuação está 0, quer dizer que ele teve menos de 10 contratos no mês, de 0 a 9 pode ter tido, tá? E aqui o crédito é o valor em reais, nesse caso aqui 5 mil, tá bom? Então você subentende aqui que ele fechou menos de 10 contratos aqui em até 30 dias, né, nos próximos 30 dias, e com uma dívida, com valor, né, contraído de financiamento, né, de crédito no valor de 5 mil reais, ok? E aqui aparecem as demais informações aqui, o tempo de relacionamento com fornecedores,
Aqui ele dá uma média, ele pega todos os fornecedores desse cliente que compartilham dados com a Equifax Boa Vista e vê qual que é a média desses fornecedores, as faixas desses fornecedores de relacionamento com aquela indústria que você está consultando. Nesse caso aqui, por exemplo, olha, todos os clientes dele que fornecem informação têm um tempo de relacionamento dele, todos por quê? Que eu sei que são todos, porque está 100 aqui. Eu transformo em número percentual aqui. Então, 100% dos fornecedores desse meu cliente tem relacionamento dele com ele de 3 a 5 anos. Tá claro? Tranquilo? E aqui a gente tem alguns outros acontecimentos importantes, que é a data de última compra no sistema, com pontuação de crédito ali, o valor que ele buscou, e a data da maior fatura e o maior crédito também em um determinado período aí, tá? 19 mil ali. Acho que é tranquilo isso, né, Anderson? Tranquilo, gente? Olha o tanto de informação que vem na Define Risco, tá? É a consulta de entrada nossa em pessoa jurídica. Informações robustas mesmo aí para vocês. Aí só abre as outras lá, Anderson, só para a gente tirar a diferença. Isso tudo você já vê na consulta de entrada, gente. Fique bem claro isso. Lembrando que ali, na hora que o Anderson imprimiu, na versão de impressão não mostra, mas é claro, lá no painel, na consulta, você tem interrogaçãozinha de cada bloco deles. Usufruam, gente. Usem aquelas interrogações, às vezes no dia a dia, passou batido alguma informação que não ficou bem clara, na interrogação você tem um resumo do que significa aquela informação. E esse material aqui também tem um resuminho do que significa a informação. Então, podem levar, deixar junto de vocês. Ali no SCPC também tem como vocês terem acesso, o Anderson mostrou no banner, ter acesso online a esse portfólio aqui, esse folder, né, com todas as informações ali. Ok? Na Define Negócio, qual que é a diferença que a gente falou então? Vem se a negociação, sugestão aprova ou não aprova. É a única diferença na informação. E aparece aqui, ó, negociação recomendada, recomendada com cautela, né, que daí vai estar aqui, ou negociação não recomendada, tá bom? Então é essa a diferença para Define Negócio. E, só voltando, Anderson, com todas aquelas informações da risco, tá quanto a risco? 7 e pouquinho, né? 7,24. 7,24, você já tem tudo aquilo de informação. Isso já é com o valor corrigido, né? O valor após o reajuste, né? O reajuste anual. 7,24, você já tem tudo aquilo de informação. Mas eu preciso ter mais segurança se essa negociação para mim é recomendada, se eu vou mesmo, a venda é muito alta. Aí você faz essa outra aqui, tá? Que aparece a recomendação, se a negociação é recomendada ou não. Mas eu preciso, estou fazendo um valor de venda aqui absurdamente alto, eu preciso saber, inclusive, qual que é o potencial de pagamento desse cliente por mês. Aí, você vai para Define Limite, que dá o limite de crédito que você pode liberar para o cliente, tá? Que é a única informação que vem a mais, que é essa aqui, para vocês. Limite de crédito. Valor de limite de crédito disponível para o cliente. R$28 mil. Vem aqui em números inteiros. É a única informação que vem a mais na consulta. Caso você precise de mais segurança, aí você faz a Define Limite, que já traz aqui o limite de crédito disponível para aquele cliente, que você pode liberar para ele, que ele vai conseguir pagar sem prejudicar as operações dele e você sem correr o risco do seu negócio. Tá bom? Lembrando que essa informação de limite disponível vai estar disponível lá também nas consultas de pessoa física, certo? Tá? Baseada em renda oficial, né? Renda que possa ser comprovada. Então, muitas vezes vocês vão atender uma pessoa que trabalha como autônomo e não consegue comprovar a renda. Então, aí é interessante uma análise mais aprofundada. Concessão de crédito, tá? Na pessoa física, isso às vezes acaba, a renda do cliente sendo um pouquinho sempre maior do que está lá, né, naquela faixa, justamente por isso, por essas fontes, às vezes, alternativas de ganho. Na jurídica, hoje, a nota fiscal eletrônica, é difícil ter alguma forma que não seja ali, né, ficado às claras essa informação nas relações das empresas do faturamento. Tá? Pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil. Então, aqui o número é bem mais próximo da realidade mesmo. Então, se baseiem sempre nesse valor do limite de crédito, tá?